Estamos chegando em seguida com Conexão Brasil. Estamos mantendo os contatos aqui. Conexão com as gurias Priscila, Marcela. Hoje vamos ter um convidado muito especial, o professor Reinaldo Passadori, o homem da comunicação no Brasil, e está aí nos trazendo aí todo o seu conhecimento nessa área. Marcelinha está chegando. Deixa eu conectar aqui a Marcela. Nós está aí nos prestigiando a sua audiência, essa educadora executiva. Olá, Brito. Me ouve bem? Oi, Marco. Bom. Olha quem entrou aqui, a Grácia Arnott, nossa colega educadora executiva. Está aí direto de São Paulo. A Tem Grácia até que me arrumar aqui com as dicas da Grácia. A Grácia, né? Que ficar tem bonita todo esse na conhecimento do branding. Legal. Olha só o convidado que temos hoje. Né? Daqui um pouquinho está chegando o nosso convidado, o professor Reinaldo, essa grande figura da comunicação no Brasil. Estou aqui com os livros dele, olha só os livros dele. Esse aqui é o famoso livro dele. Cadê a Pri? Você... Lopri, professor Passadori também já está chegando em seguida. É só pedir aqui para entrar. Vamos ter hoje um Conexão Brasil e meio a feriado, né? Feriado por aí também, amanhã é feriado. Não, feriado acho que é só aqui no Sul, né? Esse feriado de 20 de setembro. É feriado de quê? De 15 de setembro ou o quê, Brito? 20 de setembro, é feriado gaúcho aqui dos gaúchos. Agora que eu me dei por conta que não é feriado para vocês ainda. É feriado para nós aqui só. O Rio Grande do Sul para. O Rio Grande do Sul está parado hoje, está no feriadão hoje. Ana Luísa Rola. Graça. Ana. Graça, eu sou uma comédia mesmo. Minha mãe fala isso todo dia. Ela fala que eu devia fazer stand-up comedy. Eu sou muito debochada. Esse lado meu pouco demonstrei. Eu tô aqui me arrumando, ó, para ficar. Vai tranquilo. Bacana. Cadê o pessoal aqui? Conexão. Cadê a nossa Pri? A mãe Pri. Eu acho que vou fazer aula de teatro, viu, Brito, ano que vem. Estou seriamente interessada em fazer aula de teatro. O professor Passadori vai... é um estilo de comunicação. Vou chamar aqui o professor Passadori, ele não está conseguindo entrar aqui. Um beijo, Graça, te adoro. Graça é sensacional. Opa, agora entrou o professor Passadori. Agora eu vou chamar ele aqui. Acho que a Pri tem que dar uma atualizada na tela dela. Às vezes acontece isso. É só aparecer. Ele entrou aqui, o professor Passadori já entrou na sala. Ô, Graça, eu sou tão do branding que eu tenho até chá no meu nome, ó, em homenagem à Graça. Isso é chá de Marcela, né? Calmante. A Graça gostou da mãe Priscila, né? Adorou. Mãe sabe tudo. Deixa eu achar aqui. Professor Passadori, é só entrar na sala aqui, pedir para participar. Opa, agora eu acho que a Pri está vindo. As conexões do Instagram estão cada vez mais complicadas, já foi mais fácil, né? É que a gente tá ficando famoso, Brito, aí eles começam a querer, entendeu? Opa, o nosso convidado já está aí, ó. Professor Passadori, estou chamando ele. Figura ilustre da comunicação. Hoje vamos ter que fazer uma ótima comunicação aqui, porque vamos ter aqui as autoridades da comunicação, o professor Reinaldo Passadori. Olá, meu amigo, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Estamos aqui num esquenta, aqui esperando aqui o pessoal se conectar, porque Conexão Brasil é a conexão que eu lhe falei de todo o Brasil. Né? Nós já temos aqui a Marcela, estamos esperando ainda a Priscila aqui se conectar, e aí já estamos começando em seguida, professor. Consegue mandar para a Pri? Você consegue, Brito, uma... A Pri já está aqui, já está chegando a Pri, já estamos começando. Maravilha. Já está a Pri também. Já está a Pri. Oi, Pri.
Olá, Opa, chegou, consegui. Priscila. Todo mundo aí, podemos começar então, né, a questionar o nosso grande convidado de hoje, que vai falar sobre as 7 dimensões da comunicação verbal. O 3, 2, 1, Conexão Brasil, desse 19 de setembro, está começando então, trazendo hoje um convidado super especial, uma das autoridades, maiores autoridades da comunicação desse Brasil, o professor Passadori. Mas antes eu vou apresentando aqui o pessoal do Conexão, as gurias do Conexão, Marcela Iaco. Marcelinha está onde hoje? Eu tô em Belo Horizonte, Brito, e hoje eu vou Ah, acabar com o mistério. para onde vai a Mineirinha nos próximos dias, né? Que legal, então. Tem uma Pelo rota que você... longa aí, mas eu tô saindo de férias e eu vou para a Coreia do Opa, Sul. só isso. Tá legal, vamos fazer uma conexão da Coreia, então, né? Vai ficar muito Só que legal, nós vamos então, fazer né? uma conexão do Vietnã, da Coreia e Ah, depois de São Francisco. Eu vou fazer umas que... baldeações. Olha só, essa é a mineirinha que mais viaja no Conexão. A Priscila Marcela é Freitas, nômade Pri, você digital. está em São Paulo? Estou aqui em São Paulo. Com esse sol, aprendi com o pessoal do sul, hein? Sol de geladeira aqui. Ah, tá friozinho aí, que legal. Aqui Tá, tá. a primavera está quase chegando por aqui. Ai, Legal, faltam só então, vamos 2 dias para apresentar, chegar. vamos receber aí com muita honra essa figura ilustre da comunicação que eu respeito há muito tempo, que eu estudo há muito tempo, que eu leio há muito tempo. Olha só aqui, ó, né? No mínimo está aqui na minha mesa 2 dos seus livros aqui. Que satisfação, professor, recebê-lo nesse Conexão. Por favor, seja bem-vindo. O seu microfone não está aberto aí, professor? Agora parece que sim. Agora sim. Agora está legal. Agora foi. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, muito agradecido. Uma honra muito grande estar aqui com você, com a Marcela, também com a Priscila. Um prazer muito grande. Estava sendo uma expectativa boa, assim, de a gente trocar essa ideia, trocar essa figurinha, assim, Brito. Uma honra estar aqui com você. Muito bom. A gente começa o Conexão. Conexão é uma live um pouco diferente, professor. Meio metida a programa de televisão, coisa parecida, sabe? Então a gente tem um formato, algumas coisas um pouco diferentes. E um deles que marca muito aqui, que o pessoal gosta muito, que a nossa audiência prestigia muito, é que a gente começa sempre com a Priscila Freitas, que chamada os bastidores de Mãe Priscila, que ela tem um trabalho muito interessante, trabalho científico, que ela faz uma análise corporal do nosso convidado. Provável José Ivan, de Brasília, grande abraço. Pri, por favor, análise do nosso convidado de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, professor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação, é uma honra. Então, só para eu dar um contexto, a análise corporal ela é sempre feita através do formato do rosto e do corpo. Então, aqui vai ser só realmente através do formato do rosto. Lembrando que essa análise, ela permite com que a gente conheça a forma da pessoa pensar, como ela enxerga o mundo, como ela reage às situações do mundo. Às vezes emotiva, às vezes racional, às vezes um pouco de cada, né? E isso são todos os dias, como ela verifica a vida, como ela percebe a vida todos os dias. Não é só uma forma engessada que ela vai ver a vida para o resto da vida daquela forma. Né? Então, como ela se comporta diariamente de acordo com as situações que acontecem. Então, esse é o foco da análise corporal. É entender e compreender como é que funciona a mente e como o ambiente externo potencializa ou prejudica o pensamento, a forma da pessoa ver a vida. Ok? Então, vamos lá. Através do formato do rosto. Hoje eu vou analisar aqui, sempre eu analiso o rosto e literalmente de cara, assim, no rosto, o que eu posso ver aqui? Muita parte racional, a gente vê um pouco mais a parte lógica, um pouco a parte emotiva sim, mas a parte lógica com tranquilidade ela é mais utilizada, né? Então percebe que aqui tem a testa, né?
as dimensões do rosto, a testa, entre o nariz e a boca, elas são proporcionais. Tem rosto que não são proporcionais, né? Às vezes a pessoa é bem bochechuda, ou a pessoa tem uma testa um pouco maior e tal, mas aqui a gente nota uma proporcionalidade, né? Então, o que tem nisso? Isso tem quando eu faço alguma coisa, isso é um dos caracteres, né? Nós temos 5 traços de caracteres no nosso corpo. Então, o que acontece? O predominante aqui é o raciocínio, e logo depois do raciocínio eu venho para a parte um pouco mais emotiva, mas o raciocínio, a visão, a praticidade das coisas, o método é algo que vem em primeiro lugar. O mundo, eu prefiro ficar um pouco mais introspectivo, ter as minhas ideias de uma forma mais introspectiva e depois eu exponho essa forma, depois que eu já resolvi como é que eu vou expô-la. Então eu não venho e falo de bate-pronto. Geralmente eu tenho que ter um preparo, algo para depois vir e me expor. Esse é um dos traços que mais aparece no rosto. E é engraçado, mas que a gente vê pelo formato da boca, eu falo o necessário. Eu não falo além. Eu me comunico muito bem, porém eu vou me comunicar sempre de uma forma que eu saiba o que eu estou falando. Eu não vou me lançar e depois eu vejo o que acontece. É o que eu vejo aqui um pouco no rosto. Dá um sorriso, por favor, professor. Não é difícil. Adoro ver sorriso. É o mais fácil do mundo. Exato. Olha lá a bochecha, ficou até vermelho. Então, o que acontece? Na bochecha, o que aparece aí de alto, né? Todo mundo que acompanha aqui o Conexão, a Marcela e o Brito já sabem. Quando eu tenho esse sorrisão, assim, espontâneo, vem o quê? Exatamente a oralidade. O que é a oralidade? A comunicação. Então, a comunicação ela é exposta facilmente. Quando, dá esse sorriso, bum, ficou vermelho, ficou tímido. Então, a gente vê aí o traço de oralidade, né? Tem esse sorriso que, assim, ele segura um pouquinho na parte de baixo, mas ele é solto na parte de cima. Ou seja, eu vou me mostrar de uma forma comedida para as pessoas. Eu me exponho, mas de uma forma comedida. Tem pessoas que dão aquela gargalhada que você consegue ver até o fundo da garganta da pessoa, né? Então ela se expõe muito mais. E esse caso, o seu caso é aquele caso que eu me exponho, eu falo, eu me comunico verdadeiramente, mas eu venho antes com uma parte mais lógica nessa comunicação. Muito bem, obrigado, professor, por estar aqui atendendo esses 3 educadores executivos aí que fizeram a formação, fizemos a formação juntos com o Alê e hoje estamos aí nos aventurando aí nas conexões pelo Brasil. Por favor, professor, eu acompanho seu trabalho há bastante tempo e eu acho que é interessante colocar alguma coisa da sua trajetória, né? Quem é esse professor que há tanto tempo se dedica à comunicação e que tem um trabalho brilhante na comunicação? Um pouquinho da sua trajetória. Sim, tem. Bom, primeiramente agradecer aí a análise da Pri, né? E fazer todo um conjunto. Eu estou um pouco vermelho também porque ontem estive na praia e aproveitei e não usei filtro solar, então sou também envergonhado. Além disso, tem esse lance. Eu estou bem vermelho hoje. Talvez mais envergonhado do que o normal. Mas, Brito, atendendo a sua questão, sim, sempre fui um apaixonado por comunicação. Então, a palavra paixão está relacionada ao meu processo de história, da minha história de vida. Tanto que as minhas notas de português ganhava quando tinha aulas de leitura, quando era menino, quando era assim, hoje talvez equivalente ao Fundamental 1, que era o primeiro grau, o segundo grau. E assim foi toda a trajetória da minha vida. Sempre foi o que gostava de fazer a apresentação de trabalhos escolares, aquela pessoa que ia, né? Ninguém queria, eu era que me preparava e me organizava e fazia boas apresentações. E o pessoal gostava porque tirávamos boas notas. E não tinha que me preocupar em ir na biblioteca, antes eu tinha que ir na biblioteca, fazer pesquisas e eu não fazia isso. Apenas me organizava, preparava e fazia uma boa apresentação desde pequeno. E assim fui orador das turmas, depois no colégio, onde eu estudava, fazia lá um programa de rádio, tinha lá caixa de som em todas as salas. Então, o nome do colégio era CPF. O nome do programa era Som PF. Então começava assim: esse é o seu Som PF, um colírio para os seus ouvidos. Que olha hoje assim, aquela coisa assim, ridícula, né? Mas funcionava na época, era legal, porque eu era popular, tinha todo um trâmite. E assim, na época dos festivais, eu que apresentava os festivais, recebia vaias junto lá com os cantores. E assim foi toda a trajetória. Até que comecei a estudar comunicação, mais sério já,
na minha fase adulta, com um grande mestre, que foi o professor Oswaldo Melantônio, com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, um grande mestre da oratória, dos mais tradicionais e famosos nomes da oratória no Brasil. E assim foi quando resolvi, eu sempre queria trabalhar talvez com rádio, televisão, mas até que percebi que eu comecei a dar aulas de oratória, comecei a dar aulas de comunicação e percebi que as pessoas tinham muitas dificuldades, como as que eu tinha até então. E fui ajudando as pessoas e encontrei ali um prazer muito grande em apoiar e ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, a se comunicarem melhor. Entendendo a importância da comunicação como um dos principais fatores para a pessoa se projetar na vida pessoal e profissional. Porque entende a comunicação, que é o elo, né? A condição que a pessoa tem para mostrar ao mundo quem ela é, o que ela pensa e o que ela sente. E assim, depois dessa fase inicial, já há bastante tempo, há 37 anos, foi quando eu montei a minha escola, de lá para cá, nós tivemos a oportunidade de treinar mais de 120 mil pessoas em nossos cursos, em turmas abertas, grupos fechados, e fazer mais de 1000 projetos distintos, ajustados, customizados para grandes organizações, General Motors, Ford, Petrobras, Bradesco, enfim, Embraer, empresas que têm nos contratado para o desenvolvimento dessas atividades junto ao seu quadro de colaboradores, pessoal de vendas, de negociação, de liderança de maneira geral. E assim é uma trajetória, graças a Deus, bem sucedida. Hoje, atuo mais em mentorias, em palestras, escrever livros e fazer alguns trabalhos mais assim, estratégicos, de acordo com as necessidades dos nossos clientes, de acordo com as nossas iniciativas. E com novos projetos aqui para frente, para lançar daqui para frente. Essa é uma visão assim, bastante bom, simples, né? professor. Excelente. Vamos bater um papo aqui. Deixa eu botar as gurias, né? Aqui no sul a gente chama de guris, né? Botar as gurias na roda aí também. A mineirinha aí que não para, né? Que hoje está em BH, está em Brasília e vai ter grandes novidades hoje para nos contar. Fazendo a sua primeira participação neste programa, então. Vai lá, Mar. Primeiro, uma honra. Quando convidei Reinaldo Passadori para estar com a gente, eu fiquei assim, ai meu Deus, ele não vai aceitar, ele não vai aceitar. Não, ele precisa aceitar, ele precisa aceitar. Mas é uma pessoa maravilhosa, um fofo. Eu falei com o Brito. Mas deixa eu só fazer uma observação que eu vi aqui a Ana Igans entrando, ela que é educadora aí, Sim. E teve a oportunidade de assistir o professor Passadori, que foi um dos formadores, né? Da Sim. última turma, agora recentemente, né? E a partir daí, que você também estava lá palestrando, né? Fizendo esse convite. José Ivan Sena está hoje em Brasília? Está perguntando para você, não, ela está em BH Tô hoje. em BH. Ivan, eu não estou vendo os que é de comentários aqui, Brasília. que minha tela congelou. Então, Brito, vocês vão falando aí. O Ivan está perguntando se você está em Brasília. Ela está em BH e está abandonando Brasília, tá? Essa é a informação. Daqui um pouquinho. Desculpe, então, Mar. Por favor, Sem a sua problema. preocupação. Mas o Passadori foi um amor de pessoa, super atencioso, um querido, assim, e obrigada por estar aqui com a gente. Como a gente está falando aqui, né? Quem não se comunica não lidera. E as 7 dimensões da comunicação, acho que a gente pode começar por aí. Tem um livro teu que trata das 7 dimensões da comunicação, né, Passadori? E aí a gente queria, professor, para mim ficou invertido, mas deu para ver, Brito. A gente queria dissecar essas dimensões. Então, assim, quais são elas? Qual a importância da gente conhecê-las? Como elas podem colaborar com a nossa comunicação? Falo sim, Marcela, mas não antes de agradecer ao seu gentil convite. Estávamos juntos lá no curso do E3, Educador Executivo, e tive o privilégio, o prazer de conhecer você, que encantou as pessoas, né? Teve todo um trabalho, envolvimento, fazendo assim, um trabalho e assim, mostrando não só caminhos e as suas alternativas do trabalho que você fez, mas mostrando assim a sua habilidade, o seu talento em envolver e encantar as pessoas. Então, uma honra muito grande, um privilégio estar aqui com vocês, em especial com você que me convidou para estar aqui com o Brito. Você que me apresentou ao Brito, e de lá para cá já começamos aí a fazer uma boa e gostosa amizade. Então, muito agradecido. Em relação às dimensões da comunicação, eu penso assim, que quando se fala, primeiramente, em relação a curso de oratória, tem a ideia de algumas pessoas assim, poxa, agora eu vou ter um curso que vai me ajudar a falar melhor, a usar melhor a minha voz, o meu corpo, e assim, estruturar um pouquinho melhor as minhas ideias, e pronto, oratória é isso.
E, na verdade, comunicação é um trabalho muito mais profundo do que apenas algumas técnicas que você pode usar e alguns métodos que você vai aplicar de forma prática na vida. No meu entendimento, a comunicação é a maneira pela qual você se posiciona no mundo. Então, tem a ver, primeiramente, com você se comunicar com você mesmo. Até que ponto que você é uma pessoa que se olha no espelho, reconhece e valoriza aquilo que você tem. Esse é o primeiro estágio da comunicação. Eu diria que é a base de todo um processo no qual se vai edificar um bom, exímio comunicador, um líder, uma pessoa que vai, como o Brito falou no programa de televisão, encantando e envolvendo as pessoas nessa trajetória, um programa assim, bem elaborado, bem estruturado. Então, por trás, tem todo um processo que a pessoa tem em relação àquilo que ela vê dela mesma, né? Quantas pessoas há que têm potencial, capacidade, estrutura, formação, mas na hora de falar, de ser convidada para fazer uma apresentação, não vai dar, não consigo, não sou capaz, por medo de falar em público, por limitações psicológicas, por ansiedade, e a pessoa não sabe lidar com isso. Então, o primeiro estágio da comunicação, entendo que é esse, a comunicação intrapessoal, que é o primeiro dos níveis, porque assim, as dimensões da comunicação. E a primeira das dimensões é justamente essa comunicação que a pessoa faz com ela mesma. Tem a ver com autoestima, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com a percepção das qualidades, tem a ver com os limites que a própria pessoa tem, que não sabe ainda como lidar com isso. Então, essa comunicação tem a ver com autovalidação, tem a ver com autoliderança, tem a ver com até que ponto que eu me percebo como uma pessoa capaz, competente, que pode tanto quanto qualquer pessoa pode. Esse é o primeiro estágio da comunicação. No segundo nível, também da comunicação, nós então desenvolvemos todo um trabalho que tem a ver com a comunicação interpessoal. Se nós comunicamos, nós precisamos comunicar com outras pessoas. Precisamos nos comunicar, enfim, de forma efetiva com cada pessoa que tem um estilo diferente de ser. Somos semelhantes enquanto seres humanos, enquanto espécie, mas diferentes na nossa individualidade. Cada um de nós tem uma origem, tem uma tradição, uma cultura, um pai, uma mãe, uma família, uma formação escolar, um lugar onde nós vivemos. Então, cada um de nós, quer queiramos ou não, somos pessoas diferentes em função do nosso modus vivendi, em função das tradições, cultura, etc., que nos foram passadas até de geração em geração. Então, para eu poder entender e lidar com as outras pessoas, eu tenho que primeiro me conhecer, saber como é que é o meu jeito, como é que é a minha reação, até que ponto que eu controlo as minhas emoções, até que ponto... Até tem sistemas de avaliação, de uma mensuração desses perfis. Diz que, por exemplo, Enneagrama, ou a própria programação neurolinguística fala assim, algumas pessoas tendem a ser mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. E assim, tem vários estudos que mostram que cada um de nós tem certas tendências, mais habilidades para extroversão, pessoas mais inibidas, pessoas mais focadas em técnicas, pessoas mais abertas para relacionamento. Para eu poder melhor me relacionar com as outras pessoas, eu tenho que conhecer os vários estilos de personalidade e de comportamentos que eu tenho e também me calibrar às outras pessoas. Porque a comunicação se processa quando há uma sintonia, uma interatividade em relação a esses diversos níveis, que podemos chamar de frequências ou energias, com as outras pessoas. E quanto mais eu me conheço, mais conheço as outras pessoas, maior é a probabilidade e a viabilidade de eu gerar conexão com essas outras pessoas. Então, isso se estuda na comunicação interpessoal, que tem a ver com paciência, tolerância, amor ao próprio, ao próximo, melhor dizendo, empatia. Tem a ver com eu aceitar o outro como o outro é, não como gostaria que o outro fosse, para eu poder me relacionar com outra pessoa. Isso se estuda na comunicação interpessoal. Aí tem outro elemento da comunicação, que é o terceiro das dimensões, que tem a ver com a nossa voz. Nossa voz tem a ver com como é que eu uso de forma adequada a minha voz, que tem uma série de características, variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência. E quantas pessoas há com dificuldades, às vezes muito comuns, relacionadas à voz. Ou pessoas que falam depressa demais, ou devagar demais, pessoas que têm dificuldades na dicção, não pronunciam os sons das sílabas, das palavras. E, claro, a pessoa não vai entender o que está sendo dito, por dificuldades e limitações relacionadas à voz. Só que aprofundando mais, requintando mais esse processo, a nossa voz carrega a nossa carga emocional. Tanto que uma contação de histórias, um envolvimento, ele envolve as pessoas, ele cativa as pessoas, ele mexe com as emoções das pessoas. E quanto maior a nossa capacidade de influenciar as outras pessoas nesse patamar, maior então será o poder de influência, de fato transmitir uma informação de forma adequada. Um exemplo, eu poderia dizer alguma coisa assim, o início de uma poesia de Fernando Pessoa. O meu olhar é nítido como um girassol,
tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás, e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes tinha visto. Vamos pensar, gramaticalmente está correto. Fiz pausas, pontuações, de acordo com o manda o figurino, de acordo com o manda a gramática. Agora, a maneira como eu falo isso vai dar toda uma outra diferença e um envolvimento nas outras pessoas. Por exemplo, agora vamos imaginar um pouquinho mais de jogo de variações e com um pouquinho de carga emocional. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. É claro que não vou continuar aqui, mas só para perceber a importância da utilização da nossa voz, da contação de histórias, no envolvimento emocional, que é muito mais profundo do que apenas falar de forma correta, gramaticalmente falando. Professor Passadori, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu gosto muito da frase que diz que comunicação não é o que você diz propriamente. Comunicação é como você diz. E você deixou muito bem claro nesse exemplo agora. É verdade, é verdade. Aliás, entrando nessa linha, Brito, comunicação não é o que falamos. Comunicação é o que chega. É o que é percebido, que é o decodificado pela outra pessoa. Exigindo que todos nós somos comunicadores, o real preparo, o estudo, o aprimoramento. Não é simplesmente chegar lá e falar do nosso jeito. É claro que isso já tem uma forma, mas se eu preparo, requinto, melhoro e aprimoro o meu processo de fala, automaticamente o estímulo que eu vou gerar é muito mais profundo, tem uma acuidade sensorial perceptiva muito mais adequada e refinada para encantar, envolver, seduzir, impactar. Eu gosto da associação da comunicação com o poder. É o poder de influenciar outras pessoas. E quanto mais me preparo, maior tende a ser o meu poder de influência sobre outras pessoas. Concordando com você. Muito bom. Perfeito. Legal. Obrigado. Outra dimensão. Bom, antes de continuar... Outra dimensão... O senhor quer continuar nas dimensões? Outra dimensão é o corpo. O nosso corpo fala. Tem até livro sobre isso. Tem um livro antigo de Pierre Weil, fala assim, o corpo fala. Fantástico. E uma vez estava ouvindo uma palestra do Pierre Weil, vivo ainda, ele falecido. E o Pierre Weil, ele diz assim, poxa, se eu tivesse que escrever aquele livro, eu teria modificado totalmente aquele livro que eu havia escrito, né? E cada pessoa escreve um livro, na verdade, quando começa a relê-lo, ele tem vontade de mudar tudo, né? Isso que eu tenho também, essa mesma sensação com os meus livros. Porque você sempre aprende coisas novas, percebe que você pode ter uma abordagem diferente. Da mesma maneira, quando a pessoa entra no rio, depois de um tempo ela vai entrar, não é o mesmo rio e também não é a mesma pessoa. Daí a importância, poxa, isso aqui também cabe. Eu tenho um livro que eu escrevi já há bastante tempo, que é o outro, que fala sobre media training. Depois eu volto a falar do corpo. Que esse daqui deve estar trocado aí, né? Media training. Está trocado. Então, mas de qualquer maneira, ele não tem toda essa estrutura e parafernália da mídia digital. Então é hora de reformular, inserir toda essa estrutura de mídia digital que de um tempo para cá, de 5 anos para cá, teve uma revolução nesse contexto. Então é hora de atualizá-lo. Mas assim, voltando ao corpo, o nosso corpo ele é assim maravilhoso, porque dizem, né, os estudiosos, que mais de 90% da nossa comunicação é estrutura corporal. Como assim? Não vamos entrar nesse detalhe assim de percentual, mas sem dúvida alguma o nosso corpo fala o tempo todo. Você olha para uma pessoa, tem uma primeira impressão, poxa, que pessoa simpática, nossa, que pessoa antipática, ou que pessoa, você não dá nem bola, não tem uma apatia, ou tem a empatia, que é a sua vontade de conhecer, de se conectar, de se aproximar, porque existe ali, parece que uma sintonia. Em francês, na PNL, se fala em rapport, né? Criar condições para ver o entendimento. Porque existe ali uma sintonia legal. Então, assim, tem o nosso corpo, ele traduz, e outra, nossa aparência, elegância, pôs até um paletó hoje, coisa que não fazia tempo, um blazer, afinal de contas, o preciso do programa pedia isso, né? Então tá, deu até um tapa no cabelo, fui até pegar uma cor ontem na praia, peguei vermelho ao invés de bronzeado. Tinha um programa hoje que era importante, tinha que ficar prateado. Mas então, o nosso corpo fala um gesto bem feito. Imagina assim, olha, tem gente que faz movimentos, apenas movimentos repetidos que não tem nada a ver com o conteúdo. Isso não é um gesto. O gesto, aquele movimento que você faz, ele está conectado com aquilo que você está dizendo. Ele dá força, vida, reforça, fala do passado, do presente, do futuro, uma coisa que não aconteceu, do pensamento, uma coisa que, olha,
Quer saber? Deixa para lá. Uma negação efetiva. Não. Ou seja, quando você faz um gesto forte e firme, ele reforça o que você está dizendo. Então, o nosso corpo, além disso tudo, né, de toda a estrutura, você olha que uma pessoa tem uma série de impressões, idade, tempo, tipo, tempo, prazo de validade. Então, você tem uma ideia do tipo de pessoa, mas mais do que isso, né, os gestos, a expressão facial, a expressão, né, do rosto, um movimento, agora foi analisado profundamente pela Priscila, né, de assim, o corpo explica, né? Então, o nosso corpo, só o jeito de ser, já é um reflexo daquilo que nós aprofundamos e vamos talvez levar para o resto da vida. A gente pode modificar aqui ali, mas a essência, a estrutura, não se modifica. Então, são características de personalidade que o nosso corpo mostra. A postura... Aqui, olha onde eu estou. Estou na Avenida Paulista. Aqui, minha vista aqui é a Avenida Paulista. Estou aqui em São Paulo. E, de vez em quando, assim, andando na Paulista, aqui por aqui, eu fico observando as pessoas. Nossa, né? E, assim, pensando, né? Como é que essa pessoa deve estar no seu pensamento? Algumas pessoas parecem que carregam aquele peso, lembra do Atlas? Aquele mundo nas costas, a pessoa carrega... Tem pessoas que andam assim de forma livre, leve, solta, muito à vontade, tranquilas, estão de bem com a vida, sorridentes, amáveis, pessoas que irradiam uma energia legal, dá vontade de você cumprimentar a pessoa. Poxa, bom dia, que legal que você está nessa energia legal. A pessoa está assim, tá te dando um sorriso. E tem gente que olha com aquela cara feia, assim, tal, sisuda, parece que, sabe, uma cara de enfesada. Nossa, você até desvia da pessoa. Porque o nosso corpo está transmitindo alguma coisa o tempo todo. Agora, no processo da comunicação, imagine isso. Um gestor, um líder, uma pessoa que vai influenciar outras pessoas, um professor, uma pessoa que faz uma live tão gostosa e agradável com você, assim, irradiando uma energia de simpatia, um acolhimento assim, extraordinário. Que gostoso estar aqui. E por quê? Porque o corpo de vocês está falando. Só esse sorriso da Marcela aí, pronto. Eu até brinco, uma pessoa quando sorri muito assim, ela é rica, é feliz, ou se casou recentemente. Brincadeira. Professor, o sorriso da Marcela é responsável por 80% da audiência do Conexão. Eu acredito. Eu acredito. Lá assim, no grupo de 50 pessoas, ela cativou todo mundo só no primeiro minuto. Abriu um sorriso e pronto, já envolveu todo mundo. Bom, tem mais dimensões aí. Outra dimensão é a parte que a gente chama de técnica, dimensão técnica. Ainda mais hoje, com toda essa parafernália. Agora eu estava aqui apanhando um pouquinho, na hora Instagram e tal. Eu queria ligar, falar no meu PC aqui, mas estou no celular. Não, mas é aqui, é assim que funciona. Então está tudo bem. Mas o fato é que assim, toda a estrutura eletrônica, elétrica, que já tem toda uma parafernália eletrônica de relacionamento do que fazer ou não fazer. Tem aqui uma iluminação, tem aqui um ambiente que está adequado, tem aqui uma luz que está até tendo reflexo, estou vendo os meus óculos, uma luzinha para iluminar um pouquinho mais a minha imagem, o meu vermelho, né? Claro. Então, tem isso tudo também. Então, mais que isso, né? Se você vai fazer uma palestra, um contexto, uma reunião, a quantidade de pessoas, local, iluminação, ar-condicionado, movimentação, o material que você vai distribuir, tudo isso tem a ver com uma parte técnica que envolve, está no entorno do processo da comunicação. Na sequência, vem a sexta das dimensões, a sexta delas, que é a dimensão intelectual. Aqui entra toda a estrutura da gramática, do vocabulário, do jeito correto de falar. Entra também toda uma estrutura de planejamento de uma apresentação, de uma palestra, de uma aula, começo, meio e fim. Tem a ver com as histórias, com as metáforas, com o storytelling, com os movimentos que você vai ter para você encantar e envolver as pessoas, como disse agora há pouco a Priscila, intelectualmente, mas também emocionalmente no processo. Que é você, então, entrar em conexão com a pessoa dentro dessa estrutura técnica, que tem a ver com o roteiro, tem a ver com você ajustar o vocabulário de acordo com as pessoas, tem a ver com o tempo que você tem para fazer a exposição, tem a ver com toda uma estrutura técnica e intelectual. Tem a ver com fluência verbal, com você conduzir aquela linha de pensamento e carregar a emoção também, no mesmo momento, envolvendo e encantando as pessoas com o seu jeito de trabalhar intelectualmente a sua mensagem, aquilo que você quer transmitir para as pessoas. E por último, não menos importante, nessas dimensões tem a comunicação na dimensão espiritual, que fala sobre valores, fala sobre ética, fala sobre responsabilidade social, fala sobre que tipo de pessoa você é. Agora há pouco, a Priscila está falando sobre caracteres de pessoas no processo de comunicação. E muito provavelmente, nesses caracteres que tem a ver com a percepção do rosto, a pessoa mostra muito dos seus valores, que tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua estrutura de formação, de personalidade, de identidade.
tem a ver com a maneira como nós conduzimos o nosso jeito de ser, tem a ver com o valor que eu dou à minha palavra dada, tem a ver com o tipo de caráter que eu tenho. Caráter é aquilo que fica escondido, como se fosse um iceberg, né? A parte que aparece é apenas a evidência. O caráter, mesmo a essência, a estrutura, é aquela parte que fica escondida embaixo da água, que é a pessoa que é na sua essência. Então, isso tem a ver com a comunicação na dimensão espiritual, que eu gosto de fazer uma analogia como se fosse a seta de uma bússola apontando naquela direção. E quanto mais você tem consciência dos seus valores, tem o seu código de honra e você não abre mão da sua estrutura de ser, na sua essência, toda decisão, escolha que você faz é lastreada e baseada nessa estrutura de valores. Não tem como errar, porque você conduz a sua vida por esses princípios fundamentais que você elegeu e escolheu como sendo seus e que pelos quais você acha que a sua vida vale a pena ser vivida. É um resumo simples de toda essa estrutura das 7 dimensões da comunicação. Uau! Professor Passador, que aula! Que aula! Uau. O pessoal já está cumprimentando aqui, várias pessoas cumprimentando aqui pela live, pela sua participação e, logicamente, todos os conhecimentos que está aqui compartilhando com nós. Nós vamos direto agora, até para o senhor respirar um pouquinho, nós vamos para a nossa mãe Priscila, que ela tem também uma crônica responsável por grande audiência nessa live, né? A Priscila tem uma crônica que ela chama de Nova Era, Visão Holística do Ser Humano. E, logicamente, depois ela encaixa um questionamento ao senhor. Pri, por favor. Uau, eu tô aqui, assim, em êxtase, né? Tudo que eu ouvi tem tudo a ver com aquilo que eu amo fazer, com aquilo que eu amo estudar, é sensacional, né? Eu acho, nossa, eu tô aqui vibrando, eu tô parecendo uma tiete. Eu queria também só mandar um beijo para nossa audiência, um beijo pro meu cunhado que tá lá da Itália nos assistindo. Desculpa, pessoal, que às vezes eu não consigo ver, porque acabou de passar um aqui, um comentário. Ana Ganzi, isso. A Suzana Andrade. Isso, ela fez um... desculpa, mas eu não consegui, ficou transparente para mim aqui. A Fernanda Dutra, a Sharon Falcão, Isabela, né, que eu não consigo pegar o restante aqui, a Flávia Alessandra, todo mundo cumprimentando, aí o professor Arlete Moraes, todo mundo cumprimentando o professor Falando da excelência e parabenizando o professor, realmente é um assunto para ficar aqui assim, ó, falando e colocando na prática até não acabar mais. Mas falando um pouquinho agora da nova era, numa visão holística do ser humano, o que é a nova era? Eu sempre falo, e aqui meu coração até amava, aqui fez aqui comigo, né? Eu quase tive um troço aqui. Quando fala da frequência vibracional que nós emanamos. E a voz, o corpo, ele não é nada diferente disso. Nós somos feitos de energia. E quando nós colocamos o nosso coração a nosso favor, aumentando a nossa frequência vibracional, eu acredito que a voz fala muito sobre isso, né? A voz, ela emana exatamente, tem até aquela passagem que fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. E é exatamente isso. Então, quanto mais alegre você tá, você fica entusiasmado, você fica empolgado e você consegue transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, de uma forma holística, olhando o ser humano e a última dimensão, da 7ª dimensão, e não sei se tem um porquê do nome 7 dimensões, professor, depois essa ia ser a pergunta, o porquê do nome 7 dimensões do livro, que eu acho que é bem bacana falar, porque realmente, né, a 7ª dimensão é a 7ª, vendo para o lado da sua última dimensão, que a 7ª dimensão é a dimensão mais evoluída que tem, né, no nosso contexto, no nosso processo evolutivo, é onde o ser humano ele se ilumina. E aí chegaria mais ou menos em 1000 Hz a frequência vibracional. Hoje nós estamos, entre aspas, nos desenvolvendo como seres humanos para termos mais ou menos uma faixa aí de 500 Hz, onde a nossa frequência vibracional é a da gratidão, é do amor e do olhar ao próximo. E trazer também, através disso, a unicidade do ser humano aqui na Terra. Então, quando uma pessoa está se comunicando, quando uma pessoa está se expressando em relação a qualquer coisa na vida, principalmente através da carreira, que eu acredito que é o nosso contato maior durante o dia inteiro, ela consegue também passar essa frequência vibracional dela. E aproveitando a sua 7ª dimensão, a minha pergunta
esse nome, sete dimensões que foram explicadas aqui, por que o nome dimensão, professor? Poderia ter sido, desculpa a pergunta, mas assim, poderia ter sido 7 pilares, as 7 estruturas, mas por que as 7 dimensões? Travou um pouquinho, pessoal, para vocês? Travou um pouquinho, professor, mas já está voltando aqui. Já tá... Travou um pouquinho, professor. Por favor, comece de novo. O teu não, tá, Pri? A gente ouviu, o do professor tá carregando. Tá. É do professor que está carregando agora, né? A gente Mas vai... está refazendo aqui. Porque realmente é um assunto sensacional. Conexão Brasil, hoje com a participação do professor Reinaldo Passadori, falando sobre as 7 dimensões da comunicação verbal, o que está sendo muito comentado e, né, cumprimentado aqui pelo pessoal. Por exemplo, parabéns, seu conhecimento nos motiva. O comentário do Jorge César Souza. Abraço, né? Jorge. Uma pessoa muito querida. O Jorge é muito querido. Tá legal. Gladys Trem. A Gladys Trem também está aqui nos prestigiando. E a gente teve agora uma queda, né, do professor Passadori. Eu já estou restabelecendo de novo aqui o contato agora com o nosso convidado, né? Que bom que ele está retornando aqui para a gente continuar. E aí eu vou pedir para a nossa... Opa, voltamos, professor. Legal, caiu. Não foi eu que caiu. Eu vou pedir para... Foi a ligação que caiu. Eu vou pedir para a Pri repetir a pergunta aí, quando o senhor ia responder, caiu aí. Eu ouvi Pri, a pergunta, sim. E na hora ouviu a pergunta? Na hora que eu ia falar, caiu. E assim... legal então, assim, senhor. Para mim, 7 é um número cabalístico, é um número assim que, como sou também estudioso de assuntos esotéricos, participo de maçonaria, tenho uma busca assim, muito profunda em relação a tudo, né? Que essa frequência é a frequência que nos une, integra. Está ouvindo bem? Tudo bem, Brito? Tá claro? Agora sim, voltou. Tá. Deu um pequeno corte, mas tá ok. Pode seguir. Pode seguir. Tá saindo. Não tá bem, não. Agora congelou de novo. A Avenida Paulista está congelando, professor. Mas tudo bem. A Priscila vibrou aí com, né? Falou em cabala. Falou em cabala. Falou em número cabalístico. Eu quase dou um pinote aqui. Estou estudando a cabalá, então eu estou ficando doida. Deu para acompanhar a vibração da Pri aí, né? É conexão, legal, então. É conexão pura esse programa. Eu falo, frequência vibracional é tudo de bom. Só atrás. Obrigada, viu, Má, por trazer. Excelente, foi muito bom. O professor é maçom, então ele vem de uma estrutura de formação muito profunda e histórica também, né? E acabamos nos conectando facilmente também, porque meu pai também é maçom, então a gente teve muito assunto lá na formação, e aí vem muito disso, assim. Eu não posso responder por ele, obviamente, até porque tem muito detalhe na escolha do nome, mas como ele começou a falar aqui, a gente gosta desses assuntos holísticos, esotéricos, enfim, da espiritualidade, e não da religiosidade, como a gente costuma falar. Acho que é muito especial a presença dele aqui. Voltamos, professor. Voltando, professor Passadori. A Avenida Paulista hoje está congestionada aí, professor. Mas o trânsito e vamos em frente. As meninas estavam falando aqui que gostaram muito da sua manifestação holística aí, né? A Priscila vibrou no ar aí, né? E a Marcela também gosta muito disso aí. Mas a sua resposta, então, sobre dimensões. É como aquela pessoa assim, você acredita em vida após a morte? Você acredita... É questão de tempo e frequência para a pessoa entender coisas que a gente não conhece. Porque às vezes tem uma limitação da nossa cabeça em função da gente não ter tido a oportunidade ainda de acessar a esse tipo de informação. É como se eu não acredito em energia. Como é que eu não vou acreditar numa coisa que é evidente, é transparente, tem até medições, mensurações dentro da própria física, não é?
Porque nós vivemos um mundo de energias, realmente concordando com a Priscila e com vocês, que nós somos energia pura, nós somos energia concentrada. Então, nossos átomos, elétrons, nêutrons, vão se condensando em órgãos, em sentidos. Mais do que isso, no processo de refinamento, nesse processo, tem energia que flui do nosso pensamento, que flui a partir das nossas palavras, tem as energias que fluem a partir das mãos. Tanto que existem religiões, seitas. A igreja messiânica, por exemplo, tem lá um processo que é Jorei, que é assim, a imposição das mãos no sentido de cura. Os passes espíritas têm a ver com energia. Tem um curso, uma vez que tive a oportunidade de fazer, chamado Corpo, Espelho da Alma, que é assim, um processo de cura a partir de energização que flui a partir das mãos. Então, só para perceber o quão é importante essa energia, que a gente chama de frequência, que tem a ver com a vibração que nós emitimos. Se eu estou numa energia positiva de otimismo, de força de vontade, de entusiasmo, e entro no espaço, e eu entro em estado chamado estado de presença, eu vou trazer de volta aquilo que eu emito. Não tem como a gente fugir disso. Da mesma maneira, se eu entro numa frequência negativa, de pessimismo, de vida, de escassez, é o que eu vou atrair para mim. Então, atrai para mim as negatividades que fluem do meu pensamento, do meu estado de ser. E esse é um dos elementos fundamentais da comunicação, como muito bem disse a Priscila, porque eu posso ter técnicas maravilhosas, falar bem, falar bonitinho, fazer gestos adequados, mas se o meu pensamento, se a minha energia é negativa, a natureza sabe, eu vou colher aquilo que eu planto. Eu colho de volta aquilo que eu estou plantando. Se eu planto mandioca, eu não vou colher batata doce. Dependendo daquilo que eu estou plantando, eu vou colher de volta. E o fluxo energético é assim. Da mesma maneira que nós emitimos uma energia para o mundo, nós recebemos também aqui, nesse exato momento, as energias que vêm de todas essas antenas de televisão aqui da Paulista, do cosmos, do universo, enfim, das estrelas. Estamos aqui. Se eu conecto aqui um aparelho dial de recepção de um canal, eu vou entrar aqui. Agora, há pouco de manhã, eu estava vendo aqui a cerimônia fúnebre lá da Rainha Elizabeth, lá. Agora há pouco. Então, eu estava aqui numa frequência recebendo as informações. Estava assistindo a esse programa. Então, nós estamos nesse mundo de frequência e de energias. E quanto mais abrimos o espaço, não só para conhecer, mas atuarmos também em consonância, sabendo que eu estou emitindo uma energia positiva, eu consigo traduzir na minha comunicação uma força maior do que apenas se eu estiver falando como um papagaio, repete alguma coisa sem estar conectado, física, emocional e até psicologicamente falando. Quanto mais integrado eu estou no processo, maior é o poder que eu tenho de irradiar uma energia positiva. Ainda mais se eu estou com energia positiva, de otimismo, de alegria, de positividade. Obviamente eu vou traduzir isso tudo numa energia que vai encantar, vai envolver as pessoas com muito mais facilidade. Além das respostas naturais de venda, negociação, liderança, contato, envolvimento, atendimento a um cliente, acolhimento de pessoas. Tudo isso tem a ver com o jeito, né, principalmente, como disse agora há pouco a Priscila, da energia ou da frequência na qual eu estou vibrando. Obviamente, eu vou ter ressonância de acordo com a energia que eu vibro. Pessoas que estão com energia baixa vão encontrar ressonância das pessoas que têm energia também em baixa frequência. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso, claro, também influenciar outras pessoas para também mudar o seu patamar energético, para atrair pessoas para um nível mais elevado de energia. Mas concordando com a Professor Reinaldo Passadori, uma impressão minha aqui do Sul, professor, por favor, concorde ou não, essa dificuldade que a gente encontra, eu estou no meio acadêmico, encontro uma dificuldade muito grande das pessoas com relação à comunicação verbal, comunicação oral, que o senhor trata muito bem. Eu tenho uma percepção, que não sei se está certo, ao menos aqui do Sul, de que essa dificuldade, esse medo que as pessoas têm de falar de público, ela tem um pouco do nosso ensino tradicional, que não privilegia muito a comunicação oral. Eu não sei se o senhor tem essa mesma percepção, ou é diferente, ou se é apenas uma percepção aqui do Sul. Não, Brito, não é sua percepção. Não. Aliás, sua percepção é real. E não é só do Sul, é do Brasil. Infelizmente, nosso sistema educacional ele não privilegia certas formações e informações. Tanto é que as empresas estão criando suas universidades corporativas em função de buscar atender às necessidades e a demanda de uma velocidade muito maior que o próprio sistema educacional gera no nosso país. E a comunicação não é uma dessas matérias privilegiadas. Antigamente, eu digo antigamente assim, questão de 20 anos mais ou menos, até os cursos de direito, as pessoas passavam por provas de oratória, de apresentação em bancas examinadoras. Isso caiu por terra, nem isso tem mais. Então, se numa faculdade de direito, na qual a pessoa tinha que saber
usar bem a palavra, a voz, ela é a sua principal ferramenta de trabalho, não tem esse tipo de formação, imagine em outras universidades. Vamos considerar ciências humanas e principalmente em ciências exatas. Tendo isso em vista, o nosso grande sucesso no nosso trabalho. Por isso, assim, atendemos às necessidades das empresas e das pessoas, porque as pessoas não foram preparadas para falar. As pessoas saem com boa formação, com mestrado, doutorado, vão atrás. Só que na hora que são convidados para proferir uma palestra, para participar de um evento, não vai dar, não sei o que, arranja uma desculpa qualquer. E quando vão, fazem, nossa, trabalhos muito limitados. A pessoa parece ter um potencial, um currículo fantástico, mas mostra apenas um pequeno pedaço da totalidade da sua capacidade, por falta de preparo em comunicação. Concordando com você, Brito. Aliás, muito sábia a sua observação e o seu comentário. Tanto que estamos agora, para você ter uma ideia em função disso, criamos um trabalho focado em jovens de ensino médio. Criamos uma metodologia específica, que é a metodologia Falar, para entrar nas escolas e oferecer para as escolas um trabalho de formação complementar ao trabalho de literatura e gramática, e até por questões até de redação, para jovens de ensino médio estarem mais bem preparados para a vida. Leve em consideração o seguinte, tendo visto o que você falou. O acolhimento da escola e da família é tão próximo que não tem problema se a pessoa errar, se não der certo, porque está tudo bem, o aluno vai acabar passando de ano, a própria escola está gerando essa facilitação, e na família ainda, tudo bem, está tudo bem. Só que no mercado competitivo, no mundo do trabalho, não é sempre assim, não é? Lá as coisas são um pouco diferentes, tem competitividade, tem processos seletivos, você participar de processos lá de entrevistas, você tem que mostrar o seu potencial, não só para entrar, mas para permanecer no mercado de trabalho, exigindo de cada um coisas que nós não desenvolvemos, entre elas habilidade de comunicação, de relacionamento, de contato. E quanto mais uma pessoa fala, ela tem desenvoltura e facilidade, mais tende a subir e a crescer, não só profissionalmente, mas salarialmente também, em todos os sentidos da vida, conseguindo muito mais facilmente atingir o seu sucesso. Por isso é que esse projeto, destinado a escolas, vai gerar para a escola um fator, um diferencial competitivo, porque, com raras exceções, né? Mas a escola que não tem isso, ela vai ter alguma coisa pronta, preparada, para oferecer aos seus jovens o material. O principal beneficiado vai ser o aluno, que vai ter um material rico, montado, estruturado, que é praticamente todo fruto da experiência que a gente amelhou nesses anos todos desenvolvendo esse trabalho. Os pais, que vão ter o privilégio de ter os filhos mais bem preparados para a vida, no seu contato, no seu relacionamento, no seu processo de socialização, no seu crescimento profissional, qualquer que seja a profissão. E os professores também, que vão ser os responsáveis, vão ter um diferencial, porque também eles não tiveram esse tipo de formação. Vão ter técnicas, ferramentas, porque eles vão ter que compartilhar isso. Então, todo mundo ganha com isso. Certamente nós, que ganhamos muito em função do lado de prestadio, do lado de ser útil às pessoas, do lado de fazer uma coisa muito importante, muito interessante na vida desses jovens, que é oferecer a eles a oportunidade de terem muito mais facilidade na sua ascensão pessoal e profissional. Concordando com você, Brito, muita razão você tem nisso, e de fato é um gap que nós temos no nosso sistema educacional aqui no Brasil. Esse projeto, professor, vem a partir da sua escola? Sim, sim. Tanto que a metodologia que nós temos... está implementado agora? A metodologia está praticamente pronta. Eu escrevi o livro base, o livro do professor e o livro do aluno. Então, são 3 livros que carregam a estrutura toda, na metodologia Falar. Então, Brito, isso nasceu quando eu fiz um mestrado em neuromarketing, lá na FCU, em Orlando, que fala sobre... A monografia tem o seguinte tema: como apoiar jovens de ensino médio no desenvolvimento da habilidade de comunicação verbal. Então, essa metodologia que eu criei é um acróstico, 5 letras. Falar é a palavra F-A-L-A-R. Então, F de finalidade, na qual apoiamos os jovens a ter clareza da sua finalidade, onde ele está, onde ele quer chegar. A, de análise, para entender o que ele tem, o que não tem, o que falta. Dimensão de realidade, pontos positivos e negativos, suas qualidades e seus limites. Depois, a parte 3DL, que vem a lapidação, que é, enfim, colocar em prática tudo aquilo que nós desenvolvemos a partir do plano de ação. É a fase da lapidação. Lapida, faz, trabalha, exercita, treina, pratica, enfim, vai desenvolvendo. Depois vem a de avaliação. Vamos mensurar o nível, o estado do qual ele está. Se tudo bem, atingiu o objetivo, ok, chega no resultado. Se não, volta para a lapidação tantas vezes quantas forem necessárias, até que o processo esteja redondo. Ou seja, finalidade, atingir o resultado. Aí estabelece uma nova estratégia, um novo plano de ação. É simples, mas é assim, muito prático.
e objetivo. Uhum. Porque há problemas de voz, problemas de corpo, problemas de organização de ideias, problemas de fala de mais, de fala de menos, problemas relacionados às mais diversas ordens. Tem pessoas que chegam ali na frente de um microfone, de uma câmera de vídeo, de um celular como esse, tem gente que fica apavorada. E as pessoas trava. Como é que pode? É só um celular, um microfone, e a pessoa fica tão preocupada com isso. Então, aspectos psicológicos, físicos e técnicos no processo da comunicação, levando em consideração as 7 dimensões que a gente acabou de falar. Professor, eu já vi alunos na graduação desmaiando no corredor esperando a sua banca de avaliação. Ou seja, é muito grave realmente, e vamos agendar aí uma live sobre esse assunto aí, a pauta é interessante, né, gurias? Marcela, Exato. por favor, antes do seu questionamento ao professor Reinaldo, eu gostaria que você abrisse o jogo aí, como é que vai ser aí as próximas participações da Mineirinho. Eu tô saindo de férias. Eu vou entrar de férias a partir de amanhã à noite eu tô viajando já. Eu vou para a Coreia do Sul, mas vou fazer uns passeios por ali. Eu vou para o Vietnã, então a próxima live, dando tudo certo, vai ser corrido. Eu estarei no Vietnã com uma diferença de hora, então lá vai ser madrugada. Provavelmente estarei no aeroporto, porque eu estarei voltando para a Coreia do Sul por causa da diferença de horário. Lá vai ser terça, aqui vai ser segunda. Depois eu vou estar na Coreia do Sul. Depois a gente vai fazer uma live da Coreia do Sul. Depois nós vamos fazer uma live de São Francisco. Depois nós vamos fazer uma de Belo Horizonte. Depois nós vamos fazer uma de Brasília. E assim vai. Entendeu? Que maravilha! Que show de bola! Mas depois de tudo isso, a Mineirinha vai morar onde? Eu vou... Depois disso tudo, eu vou para Brasília. Ah, para Brasília? Tá legal. Brasília. Por favor, o seu questionamento ao professor já é o último, já estamos indo para o final. Estamos indo para o final. Eu sempre tenho uma crônica aqui, mas hoje eu vou trazer uma estatística para a gente, porque era muito importante a gente te ouvir, Passadora, era muito importante. Eu vi a apresentação do método Falar, é incrível. Em um slide ele fez os 5 minutos de palestra e falou tudo e mais um pouco. Então, assim, eu chocada lá de trás. Então eu falei, gente, mas o que eu vou trazer de crônica para falar sobre comunicação? Tem histórias e histórias, mas vou trazer um pouquinho de estatística, vou atrelar ao que você falou agorinha. A linguagem falada, hoje, ela é representada em mais de 7.000 idiomas. E há quase 150 anos a gente se expressa da forma falada, 150 mil anos. E aí Darwin é muito conhecido por uma outra frase, mas eu trouxe aqui palavras de Darwin sobre o surgimento da linguagem. Ele fala o seguinte, ele escreveu em 1871, não posso duvidar que a linguagem deva sua origem à imitação e modificação auxiliada por sinais e gestos de vários sons naturais, das vozes de outros animais e dos próprios gritos instintivos dos homens. Então, espero que eu tenha aqui falado bem esse trecho da fala de Darwin. E a gente só registrou essa fala há pouco mais de 6.000 anos, aí considerando 3.500 anos antes de Cristo, mais os 2.000 e pouco que estamos aqui. Então, a linguagem falada tem sua origem aí. Porém, ainda assim, cometemos muitos erros. E recentemente circulou na internet e redes sociais, uma troca de mensagens, inclusive de Brasília, de uma garota falando sobre uma fala de um rapaz. Isso caiu na rede, o menino está até famoso agora, mais do que a menina. Porque a menina criticava, infelizmente, ele, porque ele falava assim, você pode vir para cá, e a menina critica ele, porque ele fala vir e não vir, que é o correto, né? Gramaticalmente falando, você pode vir para cá, você pode vir aqui para casa, que era o que ele queria dizer.
Só que depois disso ela esculachou ele. Isso caiu em... Eu recebi essa mensagem, inclusive, de Belo Horizonte, mas é um fato que aconteceu em Brasília. Hoje ele está fazendo propaganda, enfim, com essa história do vir e do vim. E ela acabou esculachando ele mais do que precisava, porque ela entrou na questão da classe social. Era uma paquera e ela falou que não ia sair com ele, porque ela não ia isso, não ia aquilo, enfim. Isso caiu nas redes sociais. Então, assim, até hoje a gente tem dificuldades gramaticais. A língua portuguesa é uma das mais ricas em termos de expressão. E aí, para fechar aqui, para a gente chegar um pouquinho na liderança, eu participo de muitas reuniões. O que eu percebo na comunicação hoje, uma grande dificuldade, e por todas essas dimensões, é da gente resguardar a semântica e usar ela a partir de uma interpretação daquilo que eu acho, sendo muito mais uma comunicação por inferência do que por fato, que gera uma grande desconexão no meio corporativo. Uma dica, professor, para a gente sair desse imbróglio que viram as reuniões, que não resolve nada, porque ninguém entende nada, todo mundo acha, e a semântica, na verdade, é outra. Nesse caso aí desse relacionamento, acho que faltou um beijo, porque depois do primeiro beijo, a pessoa não se preocupa mais. Se vir. Depois pegou na mão, aí, sabe? Eu vejo assim que é claro que existe uma grande mudança em termos do que era, do que deixou de ser, do que vai ser. Todos nós nos comunicamos, quer queiramos ou não. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, estamos comunicando alguma coisa. No nosso corpo, no nosso gesto, no nosso jeito de falar, nas nossas palavras, nos sons que emitimos, numa expressão facial. Então, a comunicação é muito vasta, muito rica, que tem uma complexidade extraordinária. E claro que se algumas pessoas se julgam um pouquinho superiores em relação a outras, em relação a falar de forma correta o português, isso me parece que tem muito mimimi. A gente vive num mundo de muito mimimi, de muita coisinha, de eu penso assim, eu sou certo, você é errado. Quem que é certo e errado no mundo, cada um tem uma maneira diferente de expressar a sua inteligência. O próprio Gardner falava, cada um tem uma forma diferente de agir, de ser inteligente, de ter as suas habilidades e demonstrar. Algumas pessoas têm mais habilidades para música, outras para números, e às vezes nem todas elas estão gramaticalmente evoluídas ou desenvolvidas, o que não impede que cada pessoa tenha o seu real valor. Eu penso que a comunicação flui na medida que nós conhecemos, reconhecemos que cada pessoa tem o seu valor e que ninguém no mundo é mais importante do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco, vamos um dia nos pedir. Tanto que na época da pandemia, assim, o pessoal começou a fugir, embora, né? Nem levantava a mão porque ficava com medo, alguém acha que eu estou sendo voluntário, né? Então, deixa passar essa fase, porque a normalidade tende a voltar. E eu penso que, na medida que eu tenho respeito e as pessoas passam a respeitar, as pessoas se unem bem. Tendências. Falamos em tendências. Já que você falou lá de trás, contou uma história muito bonita, a origem. Nossa, que fantástico isso. Até gostaria de aprender mais sobre isso que você acabou de falar. Se tiver texto, eu gostaria de receber. Mas o fato é que, quer queiramos ou não, estamos agora entrando numa tona, sob a égide da humanização, do respeito às pessoas, de levar em consideração a essência, trabalhar muito mais a escuta do que, de fato, aquilo que estamos falando, entender a pessoa como é na sua essência, o seu jeito de ser, na sua, talvez, origem, valorizando muito mais a empatia, no processo até de organização, no mundo dos negócios, entendendo cada pessoa e respeitando cada pessoa como é, e não do jeito que gostaríamos que ela fosse para eu poder aceitá-la e caber no meu mundo. Olha, no meu mundo cultural e intelectual, já que eu sou superior, ninguém é superior. A pessoa tem um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, mas seres humanos somos todos iguais no mesmo barco. E um dia vamos lá, 7 palmos debaixo da terra, talvez todo mundo igual, nivelados, né? Por baixo, no caso, e talvez por alto, né? Porque a gente vai lá para cima, na minha crença. O fato é que a gente está aqui sempre no processo de aprendizagem. O que nós fazemos, o Brito com o programa maravilhoso que tem, de lives, de equivalente ao programa de televisão, de fato encantando, envolvendo tanta gente, trazendo tanto conteúdo, tanta informação útil, ou seja, cumprindo o seu papel. Você como educadora, como professora, também a Pris, no trabalho que ela faz de corpo, ou seja, encantando, envolvendo, ajudando as pessoas a serem melhores pessoas,
todos nós irmanados no processo de ajudar, de apoiar as pessoas a serem melhores pessoas e melhores seres humanos. Vamos cometer nossas falhas, vamos cometer alguns erros de português, vamos falar alguma besteira, vamos talvez ter uma ausência de uma palavra que seria a ideal naquele momento. E está tudo bem também. Ninguém é perfeito e ninguém vai ser perfeito. Perfeição é só divina. E olha lá ainda, né? Dependendo da crença de cada um. Ai, muito Priscila, bom. eu estou observando aqui, Priscila, pela sua comunicação não verbal, de que você vibrou muito com a presença do professor Passadori. Por favor, em 30 segundos, a sua despedida. Professor, uma honra, foi um prazer imenso ouvir. Quando eu ouvi que era um número cabalístico, eu quase dei um pulo da cadeira, porque eu estudo a Cabalá, estudo física quântica, então eu sou uma apaixonada pela frequência vibracional e pelo ser humano. Eu acredito piamente no ser humano como um ser perfeito, imagem e semelhança de um Criador. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, que tenhamos vários outros programas, porque tem muita coisa para falar, além da comunicação verbal, a comunicação espiritual, a comunicação não verbal, enfim, tem muito para fazer. Gratidão e que o senhor volte diversas vezes aqui para poder passar todo esse conteúdo sensacional para a nossa audiência. Um abraço, um beijo e muito obrigada. Gratidão, de verdade. Com certeza, Pri. Só o tchau e agradecendo a Marcela, que nos colocou no caminho do professor Passadori. Eu acompanhei aqui à distância do Sul a formação do pessoal. E quando eu vi o vídeo do professor Passadori lá, entrei imediatamente em contato com a Marcela, que eu sabia que ela estava lá, e disse, olha, combina com o professor em conexão. E deu certo. Obrigado, Marcela. Obrigada, Professor obrigada, Passadori, professor. muito obrigado por essa atenção aí com esses 3 educadores executivos, tá? Lhe admiro muito. E, logicamente, a nossa audiência aqui está registrando, né? A live fica gravada, né? Gratidão a todos, a Ana, que esteve lá presente como educador executivo. Obrigado a todos, vai ficar gravado, o pessoal pode reproduzir. Muito obrigado e, olha, fica o compromisso. Nós vamos agendar, temos muitas outras pautas para tratar com o senhor aqui no Conexão. Obrigado, professor. Gratidão. Vai ser um prazer. Conte comigo. Beijo, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Obrigada, audiência, pessoal. Boa Beijo viagem, enorme. Marcela. Boa viagem. Obrigada. Até lá, então. Obrigado a todos. Obrigado, Tchau, tchau. Beijo.